Você não tem saldo faz 2 meses. Não compensa mais criar, não. Bezerros a R$ 150 cada. Promoção Black Friday. Ex-sofredor do leite. Aí, Não sei que tranco é. Ah, urubu da peste. R$ 30, não paga nem o Dectomax. A produção leiteira no Brasil tem enfrentado atualmente uma série de desafios, principalmente relacionados ao preço baixo do leite pago aos produtores. Esta situação tem impactado diretamente a rentabilidade dos pequenos produtores, que enfrentam dificuldades para cobrir os custos de produção. Veja os principais aspectos dessa crise e as estratégias para os produtores se manterem competitivos no mercado. Alexa, qual é o saldo da minha conta? 0 centavo encontrado. Olhe de novo. Você não tem saldo faz 2 meses. Só Deus para ajudar nós da pecuária. R$ 30, não paga nem o Dectomax. Você tá atrasada. Isso é a hora de chegar no curral? O que você estava fazendo? Posso saber, senhora? Hein? Isso é a hora de chegar no curral? Seu filho morrendo de fome aí? O preço do gado de leite tem enfrentado uma queda significativa, chegando a cair pela metade em alguns casos. Essa redução do valor do gado, combinado com o preço baixo do leite pago ao produtor pelas cooperativas, em valores que chegam ao absurdo de R$ 1,20 por litro, torna difícil para os produtores obtiverem lucro tanto na venda do leite quanto na comercialização dos animais. O mercado está saturado e os preços estão baixos demais para sustentar os custos de produção. O produtor não consegue ter lucro na venda do leite e nem no descarte dos animais. Se correr, o bicho pega e se ficar, o bicho come. Veja. Nunca pensei que eu ia dizer isso. Tá melhor investir em porca do que em vaca, porque não tem valor. Chamei um comprador para olhar minhas vacas, tava pensando em vender tudo, porque a situação tava feia. O comprador chegou, olhou a vaca, olhou o leite, gostou da vaca, perguntou quanto que é. Eu falei, é 6 mil a vaca. Ele olhou assim e falou, pensei que era 4 mil. Não quis nem negociar. Tá fácil o negócio, então é melhor comprar uma porca, né? Minhas porcas aí a 3.500 e uma vaca que dá mais prejuízo, mais gasto. 4 mil reais o cara veio colocar. Uma novilha dessa, segunda cria, parede de bezerra fêmea. Então, moçada, as coisas ficou ruim, viu? Essas vacas eu achei a 10 mil reais há 2 anos atrás. O cara chegou e falou, eu pago 10 mil. Eu não quis vender, né, moçada? Desde 2024, entrou o ano. Menino, não tem mais valor não, o gado. O gado caiu mesmo assim de preço mesmo. O gado abaixando e a ração aumentando. Você não tem condição desse jeito. Como é que o cara vai criar com a ração lá em cima? Quem tem um pastozinho assim, ó, igual esse daqui, ó. E dá pra criar no pasto, é bom ainda. E pra quem não tem ainda um pasto, tem que comprar a ração. O saco de resíduo aqui tá bem de 120 aqui. Deixa nos comentários aí na região de vocês quanto é que tá o saco de resíduo e o de silagem. Aqui o quilo da silagem está custando, acho que é R$2. E um dia ninguém vai beber mais um litro de leite não, porque tá muito cara a ração, não compensa mais criar não. Bezerros a R$ 150 cada. Temos grande quantidade toda semana. Interessados, chama no zap. Olha aí, galera, o vacada Nelore aqui, tá vendo? Matriz. Ó, infelizmente o preço, pelo menos aqui na minha região, não tá dando para sobreviver. Antigamente o cara tinha orgulho de chegar no lugar e dizer que tinha gado, hoje o cara tem vergonha. Aí, galera, ó, promoção Black Friday. Olha aí, 3 vaquinhas. Tá sentida pra caramba, tá fina. Mas, turma, venhamos e convenhamos, né? Você não vai comprar uma vaca dessa aqui, cara. Então, se a gente tem um pasto sobrando, se a gente sabe zelar do animal, sabe aplicar o remédio certo, o famoso modificador orgânico, sabe aplicar aí um lubrigueiro. Depois que você fizer um modificador orgânico, espera uns 15, 20 dias, faz um lubrigueiro, um 3,5% vermífugo, pra quem não conhece. Isso aqui é de ganhar dinheiro, turma. Demora, mas eu tô falando para quem tem pasto. Diante do atual cenário, muitos se questionam se é possível obter lucro na produção leiteira. Infelizmente, para os pequenos produtores, o preço irrisório do leite torna difícil alcançar uma margem de lucro satisfatória. Os custos elevados com ração, principalmente devido ao alto preço da soja e do milho, somados aí aos baixos preços pagos pelo leite, tornam a atividade pouco rentável para muitos, especialmente
para os pequenos produtores. Vendedor de leite é igual quem joga em jogo do bicho, só conta o que entra e não conta o que sai. Pois é, pessoal, hoje em dia o pessoal que vende leite diz: não, eu tô ganhando dinheiro vendendo leite. Faça as contas pra você, no final do mês você vai perceber que não adianta. Você que parte para comprar um saco de ração a 100 conto, que não vai dar nem para um dia direito. Aqui mesmo, se for botar uma ração para ela dar leite, é 2 sacos por dia, né? Faça as contas. Mesmo você tirando muito leite, ainda não compensa. Só compensa leite acima de R$2. A menos de R$2, nem vá aqui, olha. Você se afunda, viu, negão? Não dá não. Você toma no rabo. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu tô com mais de 20 anos que trabalho com vaca de leite, mas todo dia eu tenho que estar reinventando. Todo dia eu mudo ração, troco ração, procuro uma coisa mais barata, faço troca de ração pra ir mantendo e pra ter lucro. Eu era produtor de leite, eu era sofredor, né? Cheguei a tirar 1000 litros de leite aqui. Sofredor. Mas eu deixei de sofrer faz tempo. Quando eu comecei a fazer as contas e vi que o leite não pagava a despesa dele, vendi meu gado tudo. Na época eu tinha 200 vacas de leite. Vendi tudo. Pra quê? Pra passar raiva? Ficar no vermelho? Ficar pagando contas no banco? Hoje eu não devo para banco, graças a Deus. Mas quando mexia com leite, eu tinha que financiar. Pegar dinheiro no banco para cobrir conta de leite, entendeu? Péssimo negócio. Eu vejo o pessoal reclamando com leite. Não existe solução. A única solução para mexer com leite é largar de tirar o leite. Governo jamais vai melhorar o preço de leite. Pode entrar PT, pode entrar o partido que for. O único cara que poderia melhorar o preço de leite seria eu, mas eu não vou ser candidato a presidente nunca, né? Por que eu seria bom? Porque eu sei o custo, eu tenho roça. Sabe, entra lá um presidente lá que não sabe nem o que é vaca. Como é que ele vai saber o preço que custa para tirar um litro de leite? Ele não sabe. Aqui, ó, meu cunhado também é ex-sofredor do leite. Aí, barracão. Barracão até grande. É o tanto de vaca que tinha para tratar, ó. Esse aqui é ex-sofredor também, ó. Aí, olha pra você ver. Abandonou, tinha ordenha, tudo direitinho, ó. Tá vendo? Aí, ordenha, tinha tudo. Olha quantas cocheiras que tinha aí para tratar de galinha, de vaca, ó. Eu tirava bastante leite aqui, ó. Sofreu tanto que abandonou, gente. Uma estratégia viável para os pequenos produtores é buscar alternativas de comercialização que agreguem valor ao produto. A venda direta ao consumidor final ou a transformação da produção leiteira em produtos derivados, como queijos, manteigas e doces, pode proporcionar uma margem de lucro maior. Essa abordagem não apenas aumenta a rentabilidade, mas também fortalece a relação entre produtor e consumidor. Com 3 vaquinhas, pessoal, igual essa daqui, ó, na faixa dos seus 10 litros de leite, uma família conseguia viver bem. Por quê? Se você tivesse 3 vaquinhas, pessoal, produzindo aí 30 litros de leite por dia, você conseguiria viver bem. Que 30 litros por dia, pessoal, daria 15 descartáveis de leite. Entendeu? 15 descartáveis de leite se você fosse vender. Aqui na minha cidade o leite varia muito entre 6 a 8 reais. Mas vamos botar que a gente vendia aí a 5 reais, se pondo, para você vender tudo. Você chegar na rua, vendisse o leite da vaca todinho que você tirasse, 15 descartáveis. Aí você botaria aí 15 vezes 5, daria, pessoal, na faixa de 75 reais. Isso vendendo abaixo, vendendo os descartáveis de leite a 5 reais. 75 reais, pessoal, hoje em dia você vivia muito bem, entendeu? Porque os pessoal aqui da minha cidade, que trabalha em zona rural e tudo mais, ganha na faixa aí dos 50. Para enfrentar os desafios atuais, os produtores de leite precisam adotar estratégias eficientes para se manterem competitivos. Algumas dicas importantes incluem diversificar a produção, reduzir os custos operacionais, buscar a capacitação técnica, explorar novos mercados e fortalecer parceria com outros produtores e instituições do setor. Para quem fala, bota um boi holandês no meio das vacas, que quando nascer fêmea, vale dinheiro, vale. Agora quando nasce macho, olha, que urubu da peste. Agora olha os nelorinhos, filho do boi aí, olha. Olha a diferença. Quanto é que vale isso aqui? Nada. E os nelorinhos? E outra, viu? Quando você bota, nasce, se for 10 vacas, nasce 6 machos e 4 fêmeas. Não sei que cranco é. Olha o urubu da peste.
Eu garanto a vocês, se vocês fizerem essas 3 coisas na sua fazenda, tudo dá certo, né? Primeiro de tudo, não compre gado pé duro. Se você comprar, não vai dar certo não. Porque gado pé duro é um bicho que atrasa muito, né? A fazenda demora demais a engordar, crescer, formar. Mas é um gado complicado, né? Segunda coisa, tem que ter muita terra, né? Pra você começar a criar gado, tem que ter muita terra. Não vai inventar de criar com uma hectare, com 2, não dá certo não. Tem que ser de 5 pra lá. E terceira coisa, é ter pasto bom. Plantar um sordo, capinhaçu, plantar um brequeado. Tem que plantar um comer bom pro gado. Não adianta você dar só ração não, ração é muito caro. Tem que plantar um comerzinho, um sordo, um brequeado. Fizer essas 3 coisas, dá certo. Nunca compre uma vaca dessas aqui, pessoal. Jamais, de forma alguma, compre uma vaca dessa com menos de 10 litros de leite por dia, porque não compensa. A conta não fecha, não bate de forma alguma. Tá aqui a gente tirando 10 vacas, né? De 10 vacas, a gente comprou todas aqui. A maioria aqui era com 15 litros de leite, todo dia, né? Teve a quebra, umas no verão quebrou muito, hoje em dia tá tendo 5 litros por dia. Outras aqui 3 litros. Eu sei que agora que a gente parou, né? Quando tava tirando era 40 litros, 50 litros por dia. Mas no inverno já chegou a tirar até 130, né? Ou seja, você compra uma vaca com 10 litros de leite, quando ela vai ter a quebra, vamos supor que ela fique com 8. Se o leite for R$2, porque na maioria da região não é 2, vai ser R$16 por dia. Você acha que uma vaca dessa não come 16 conto por dia, não? Come brincando. Você vai botar a ração aí para ela dar leite mesmo. Dar leite mesmo. Porque só a ração aqui, só esse capim moído, cana de açúcar moída, misturar tudo, só isso aí não faz a vaca dar leite, não. Tem que dar ração, tem que dar risito, tem que dar várias coisas. Aí entra vacina, energia, mão de obra. Aí compensa? Não compensa não, mas a vaca dessa aqui só compensa por 20 litros de leite para frente. Por fim, é importante destacar o papel das vacas campeãs, conhecida como boas de balde, que tem uma alta capacidade de produção leiteira, chegando a produzir mais de 80 litros por dia. Esses animais podem ser uma excelente opção para os produtores que buscam aumentar a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade da sua atividade, diminuindo o custo da alimentação, já que somente um animal desses produz por 3 ou 4 vacas de baixa produção leiteira. Pessoal, olha a Maraísa aí, estava participando de um torneio leiteiro, que é a nível de curral, fazendo 2 ordenhas só, não desafiando ela muito, porque ela está recém-parida de 40 dias, teve um parto gemelar, veio um casal, e olha o ubre dela, uma produção de 82 litros, 600 e poucas gramas por dia. Olha aí, tinha que vedar a ponta da teta dela, porque estava vazando muito leite. É muita produção em 2 ordenhas, né? Assim que eu tirei aí o curativo que a gente faz com o esparadrapo, como que já começou a vazar o leite. A produção leiteira no Brasil enfrenta desafios significativos, especialmente relacionados ao preço baixo do leite pago aos produtores. No entanto, as estratégias adequadas, como a venda direta para o consumidor e o investimento em boas práticas de manejo e genética, é possível superar essas dificuldades e garantir a sustentabilidade do setor a longo prazo. Obrigado por assistir e até a próxima!